Sejam todos muito bem-vindos a mais uma das nossas análises detalhadas. Eu estou muito animado para guiar o nosso bate-papo de hoje. E eu tô muito feliz de estar aqui para a gente desbravar esse tema. É um assunto denso, mas fascinante. Com certeza. É excelente ter a companhia de quem nos acompanha hoje para um estudo que, bem, tem o potencial real de mudar a forma como a gente enxerga um dos textos mais debatidos e lidos de toda a história humana. E que texto, né? Exato. Hoje o nosso foco é investigar a engenharia, os bastidores desse texto. E para isso, a nossa discussão vai ser guiada pela estrutura de um material riquíssimo, o documento Curso Básico em Teologia, Bibliologia. E a gente também vai trazer para a mesa alguns insights complementares de obras de teólogos de muito peso, tipo o L. Berkhof e o Antônio Gilberto. Isso. A grande missão aqui não é simplesmente fazer, uma leitura devocional do texto. A ideia é explorar a bibliologia mesmo, o estudo sistemático da Bíblia como um objeto literário e divino. É entender o que exatamente é essa obra, como ela foi montada peça por peça ao longo dos milênios e quem foram as mentes por trás dela. E claro, como a gente pode ler tudo isso hoje de forma eficaz. Então, para os nossos ouvintes que adoram absorver um conhecimento profundo sem se sentirem numa sala de aula monótona, essa nossa imersão de hoje vai revelar a arquitetura literária e logística do livro mais lido da história. Esse é um ponto de partida perfeito. A bibliologia soa como um termo meio quase assustadoramente acadêmico às vezes, mas na sua essência ela é a ciência que nos ajuda a decodificar esse monumento literário. O nome assusta um pouco no começo. Pois é. E o que chama atenção logo de cara no material que a gente está analisando é como essa disciplina evoluiu para responder a questões muito fundamentais. Historicamente, teólogos da antiguidade como o monge Adriano e o Cassiodoro chamavam essa área de isagógica. Isagógica, uma palavra curiosa. Sim, vem do grego de eisagogê e significa de forma bem direta introdução. Mas com o passar dos séculos, o propósito dessa disciplina se refinou bastante. E qual seria o grande objetivo hoje? Basicamente, responder uma pergunta dupla. O que é a Bíblia e como ela se tornou o que é hoje? E para responder a isso, a disciplina investiga a obra por dois ângulos que não podem ser separados de jeito nenhum. O lado humano e o divino. Exatamente. Primeiro, o lado humano, que envolve a origem histórica, a composição material e a autoria de cada livro. E, em segundo lugar, o lado divino, que é a inspiração que guiou esses autores e o significado permanente do texto. E tratar esse material como uma composição puramente humana seria ignorar metade da equação, certo? Com certeza. E ignorar as circunstâncias humanas reais em que ele foi forjado seria um erro histórico enorme. Certo. E já que o nosso primeiro passo é olhar para essa origem física e humana, eu acho que vale muito a pena desempacotar a própria palavra que dá nome a tudo isso. A palavra Bíblia. Que é algo tão comum no nosso vocabulário que a gente até esquece que tem uma origem etimológica fascinante. Muito fascinante. Bíblia é simplesmente o plural de biblos. Os gregos antigos davam esse nome aos rolos de escrita, e eles faziam isso em referência direta à cidade fenícia de Biblos, ou Gebal. Que ficava na costa do Mediterrâneo, no atual Líbano. Isso mesmo. Biblos era o grande centro produtor e exportador de papiro da antiguidade. É muito curioso pensar nisso hoje. É como se a gente decidisse chamar os nossos smartphones pelo nome da cidade lá do Vale do Silício onde a tecnologia foi inventada. É uma ótima analogia. E os documentos que baseiam nosso estudo também destacam os materiais originais em que esses textos foram registrados. A gente está falando de coisas extremamente frágeis. Sim, materiais como o próprio papiro, que era feito do miolo de uma planta aquática, e o pergaminho, que era pele de animal curtida. Materiais que, por natureza, se deterioram com o tempo, a umidade, o manuseio constante. A fragilidade desse material contrasta de forma quase absurda com a durabilidade da mensagem. É um paradoxo. Totalmente. O simples fato da preservação física desses escritos através dos milênios
sobrevivendo a guerras, incêndios, perseguições e colapsos de impérios inteiros, isso já é um feito histórico que desafia a lógica comum. E essa sobrevivência improvável nos leva diretamente a um conceito que o curso básico em teologia explora super a fundo, o chamado milagre da unidade. Assim, Porque se a gente analisar os dados friamente, a Bíblia é uma coleção incrivelmente heterogênea. A logística da criação dela é um verdadeiro quebra-cabeça. e os números são surpreendentes para quem não está acostumado a olhar por esse ângulo. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Os números são de explodir a cabeça. Não estamos falando de um projeto simples de edição. São 66 livros no total. Sendo 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Exato. E a linha do tempo, esses textos não foram escritos por um grupo de pessoas trancadas numa sala debatendo ideias por alguns anos. Eles foram redigidos ao longo de um período colossal de cerca de 1.600 anos. É muito tempo. Demais! E por aproximadamente 40 autores de contextos sociais, culturais e intelectuais que não poderiam ser mais diferentes. A lista inclui reis, príncipes, pescadores, profetas, pastores de ovelhas, Legisladores como Moisés, líderes militares como Josué. cobradores de impostos e teólogos eruditos como Paulo. E para completar, essas pessoas viveram e escreveram espalhadas por 3 continentes distintos: Ásia, África e Europa. É fundamental a gente pausar e tentar dimensionar o que esses números significam na prática. Imagina tentar coordenar um projeto literário hoje com essas mesmas variáveis. Seria impossível. A proposta seria pedir a 40 pessoas diferentes, de classes sociais opostas, separadas por 16 séculos de história em continentes diferentes, falando línguas diferentes. Para escreverem sobre os temas mais complexos da humanidade. Exato. A origem do universo, a natureza de Deus, o propósito do homem, moralidade, vida após a morte. O resultado lógico, natural e esperado de um experimento humano desse tipo seria uma Babel absoluta. Uma cacofonia de opiniões contraditórias. Sem dúvida. No entanto, o que a análise teológica demonstra é a existência de um pensamento uniforme e progressivo que atravessa todos os 66 livros, do Gênesis ao Apocalipse. Há uma harmonia literária e doutrinária inegável aí. E para os estudiosos que consultamos, essa unidade estrutural e temática é a grande evidência de que por trás de toda essa imensa diversidade de autores humanos havia uma única mente infinita orquestrando cada detalhe. A mente de Deus. Essa imagem de uma sinfonia monumental faz muito sentido para mim. É como se os músicos nem sequer se conhecessem, tivessem vivido em séculos completamente diferentes, mas quando as partituras são colocadas juntas, a música se encaixa de forma perfeita. É uma sinfonia que levou milênios para ser composta. Falando nessa organização das partes, tem um outro detalhe histórico, muito prático, que pouca gente para pensar. Como a gente viu, o texto original foi escrito em rolos contínuos. Ou seja, a Bíblia não chegou até nós toda organizadinha com capítulos e versículos. Verdade, a gente abre o livro hoje e acha que sempre foi assim. Pois é. Essa formatação física que facilita tanto a vida de quem lê hoje tem uma história própria, um projeto de séculos. A divisão em capítulos, por exemplo, só foi acontecer por volta do ano 1250 d.C. Graças a um estudioso chamado Hugo de Saint-Cher. Isso. Já os versículos demoraram ainda mais e vieram em 2 etapas. O Antigo Testamento foi dividido em versículos pelo Rabi Natan lá pelo ano de 1445. E o Novo Testamento só ganhou seus versículos em 1551, obra de um impressor de Paris chamado Robert Stevens.
Então, graças a essas atualizações históricas na navegação do texto, a matemática da Bíblia hoje totaliza 1.189 capítulos e impressionantes 31.173 versículos. E entender que essa divisão foi um recurso humano posterior, criado para facilitar o estudo, ajuda a clarificar a maneira como devemos olhar para a natureza original do texto. Toda essa vastidão de milhares de versículos divididos por mentes tão diferentes levanta a grande questão. Como a mensagem não se perdeu? Exatamente. Como a mente divina interagiu com esses 40 autores sem transformar o texto num mosaico sem sentido. A teologia abordada no nosso estudo define esse processo através de uma palavra grega essencial. E que palavra é essa? Theopneustos. Ela é encontrada na carta de 2 Timóteo 3,16, e embora seja frequentemente traduzida de forma mais genérica como inspirada por Deus, o seu sentido literal, a imagem que ela evoca, é soprada por Deus. Soprada por Deus. Sim, é desse conceito que deriva a doutrina fundamental da inspiração verbal e plenária. Vamos detalhar esses dois termos, porque eles são muito cruciais para quem acompanha a nossa análise hoje. Plenária significa que a inspiração abrange a totalidade dos livros. Ou seja, do começo ao fim, nenhum livro é considerado mais ou menos inspirado que o outro. E a parte verbal significa que a orientação divina não focou apenas nas grandes ideias ou conceitos morais gerais, mas guiou a própria escolha das palavras utilizadas. Mas espera um pouco. Se a gente afirma que as palavras exatas foram inspiradas, isso pode soar como um cenário de filme de ficção científica para algumas pessoas. Cria-se muito facilmente o mito do robô. A ideia de um ditado mecânico. Isso. Mas o curso básico em teologia e os teólogos citados fazem questão de quebrar esse mito. A inspiração não foi um ditado frio onde o autor era apenas um estenógrafo anotando mecanicamente o que ouvia. Não houve um estado de transe que anulasse a consciência dos escritores. Essa é uma das distinções mais vitais de toda a bibliologia. A doutrina ortodoxa sustenta com muita clareza que o Espírito Santo não suprimiu a personalidade do autor sagrado. Pelo contrário, ele a utilizou. O processo divino operou através das faculdades mentais de cada um. Exato. Usou o vocabulário, o estilo literário e toda a bagagem cultural específica de cada indivíduo. A melhor maneira de visualizar isso é através de um exemplo clássico de contraste literário encontrado nos próprios textos. O contraste entre Isaías e Amós. Perfeito. Basta comparar os dois. Isaías era um homem da corte, alguém com trânsito livre entre a realeza e a elite de sua época. E o estilo literário dele reflete isso perfeitamente. É sublime, culto, dono de um hebraico clássico, poético e de altíssima elevação intelectual. Por outro lado, a gente tem Amós, que era um boiadeiro, um homem simples do campo, cultivador de sicômoros. O hebraico que o Amós utiliza é rústico, direto, prático, é carregado de imagens tiradas da vida agrícola e pastoral. O milagre da inspiração divina humana é precisamente este. A mensagem de ambos é exatamente a mesma verdade inerrante, mas ela é entregue com o sotaque literário único de cada um. O divino e o humano cooperaram de forma totalmente orgânica. Para usar uma analogia do nosso dia a dia, é como pensar num diretor de cinema genial trabalhando com atores de estilos muito diferentes. Boa analogia. O diretor garante que a mensagem do filme, a emoção da cena e o roteiro sejam entregues exatamente da forma que ele planejou. Isso seria a garantia divina da mensagem. Certo. Mas ele dá liberdade para que cada ator entregue a fala com a sua própria entonação, as suas próprias expressões faciais e o seu próprio sotaque. E essa é a parte humana preservada. É assim que a inspiração plenária e verbal funciona na prática, mantém a rica humanidade da obra intacta, ao mesmo tempo em que garante a autoridade do texto. Faz todo sentido. Mas isso levanta outra questão que muita gente tem dúvida. Depois que esses livros foram escritos por essas 40 pessoas ao longo dos séculos, como foi decidido o que entraria na edição final? O nosso material base dedica um espaço bem importante à formação do cânon bíblico, que é essa coleção oficial de livros considerados sagrados. Sem dúvida, a formação do cânon é um dos temas mais cercados de mal-entendidos na história.
Tem uma lenda urbana muito popular de que em algum momento um grupo de líderes poderosos se reuniu em um grande concílio e decidiu por votação o que entrava e o que saía. Como se fossem decretos arbitrários. Exato. Mas a análise rigorosa apresentada nas nossas fontes esclarece um princípio teológico que muda tudo. A Igreja não conferiu autoridade a esses livros. Ela reconheceu. Exatamente. O que a Igreja primitiva fez foi simplesmente reconhecer a autoridade divina que já era inerente a eles desde o momento em que a tinta secou no pergaminho. A inspiração é um fato consumado que independe totalmente da aprovação de qualquer instituição humana. O processo de canonização foi um rigoroso trabalho de reconhecimento. Os critérios envolviam confirmar a autoria apostólica ou profética, a coerência doutrinária com o restante das Escrituras e o impacto espiritual contínuo que aquele texto já estava causando nas comunidades cristãs primitivas. E essa diferença entre conferir e reconhecer é monumental. Fazendo outra analogia, é a diferença entre um crítico de arte dizendo isto é uma obra-prima e ele supostamente ter o poder de transformar um quadro qualquer numa obra-prima só com a opinião dele. O crítico não cria genialidade. Ele apenas tem os olhos treinados para reconhecer a genialidade que já estava na tela. E essa genialidade inerente que une os 66 livros não é apenas estrutural, ela é profundamente temática. Se essa coleção fosse apenas uma antologia de textos antigos, cada livro apontaria para uma direção diferente. Mas a organização do curso básico em teologia destaca de forma muito contundente que existe um fio condutor, um protagonista absoluto que domina o palco do Gênesis ao Apocalipse. Esse tema central unificador é a pessoa de Jesus Cristo. A figura de Cristo é a chave hermenêutica de toda a coleção. O próprio Jesus chegou a afirmar isso claramente nos evangelhos, ressaltando que as antigas escrituras testificavam a respeito dele. O Antigo Testamento não é apenas um registro da história de Israel, está repleto de figuras, leis, símbolos e profecias que apontam diretamente para a necessidade e a vinda do Messias. E para tornar essa centralidade temática ainda mais compreensível, as fontes que estamos analisando utilizam uma síntese brilhante formulada pelo Dr. C.I. Scofield. O resumo em 5 palavras. Isso. Ele conseguiu resumir a função histórica e teológica de toda a biblioteca de 66 livros em apenas 5 palavras. E todas elas orbitam em torno de Cristo. E essas palavras são um atalho mental incrível para qualquer pessoa que quer entender a estrutura da Bíblia. Qual é a primeira? A primeira palavra é a preparação. Isso significa que todo o Antigo Testamento serve como um vasto palco sendo meticulosamente montado para preparar o advento, a chegada de Cristo. Em seguida, temos a manifestação. Essa palavra define os 4 evangelhos, que narram de forma direta a encarnação, a vida, os ensinamentos, os milagres e o sacrifício de Cristo no mundo histórico. A terceira palavra é a propagação. Aqui a gente entra no livro de Atos dos Apóstolos, que é o registro de como a mensagem sobre esse Cristo ressurreto começou a se expandir de forma explosiva pelo Império Romano. Logo depois, temos a explicação, ou explanação. Essa palavra engloba todas as epístolas do Novo Testamento, as cartas escritas aos primeiros cristãos. Elas explicam a doutrina, a teologia. Exato. E o impacto redentor disso para a vida prática da igreja. E, por fim, a 5ª palavra é a consumação. O livro do Apocalipse fecha o cânon, revelando a glória final, o triunfo definitivo de Cristo sobre o mal e a restauração eterna. Preparação, manifestação, propagação, explicação e consumação. 5 palavras que mapeiam uma biblioteca inteira. Mas, chegando a esse ponto da nossa discussão, surge uma pergunta muito prática. O que tudo isso significa para nós hoje? É a grande questão, né? Como é que alguém que vive agora, numa era de rolar o feed infinito e de informação rápida, deve se aproximar para ler e estudar esse material monumental?
Os documentos dedicam uma parte bem significativa à aplicação prática, mostrando que existem métodos de estudo muito definidos. Eles destacam 3 caminhos principais: o método sintético, o analítico e o indutivo. Para começar, o método sintético é comparado a um alpinista que finalmente chega ao topo de uma grande montanha. Ele tem uma visão panorâmica e global de toda a região ao seu redor, antes de olhar os detalhes, certo? Perfeito. É o ato de ler um livro bíblico inteiro de uma vez só, focado apenas em entender o panorama maior e a ideia principal. Já o método analítico é exatamente o oposto. É a hora de pegar o microscópio, Parar em um único versículo, ou às vezes em uma única palavra, e estudar detalhadamente a sua etimologia, o seu tempo verbal e a sua posição dentro da frase. E complementando essas 2 abordagens, o estudo apresenta o método indutivo, que é comparável a um trabalho de detetive focado em honrar profundamente a integridade do texto. A premissa central aqui é extrair os princípios a partir dos fatos que são observados no texto bíblico, e não o inverso. Muitas pessoas cometem um erro grave de leitura conhecido como exegese. Elas criam uma tese, um desejo ou uma ideia pré-concebida em suas próprias mentes e depois vão à Bíblia caçar versículos isolados, Fora de contexto. totalmente fora de contexto, só para forçar o texto a dizer exatamente o que elas querem ouvir. O método indutivo exige uma postura diferente. Exige que se observe o texto com honestidade, interprete o que ele significava para os leitores originais na sua época e cultura, e somente após esse rigor aplique a verdade à vida moderna. No entanto, é muito importante ressaltar um alerta contundente que as nossas fontes fazem sobre qualquer estudo bíblico. O intelecto, a erudição e os métodos, por mais brilhantes que sejam, não são suficientes sozinhos. E esse é um ponto curioso. Como assim a inteligência e o método não bastam para entender um livro? A bibliologia nos ensina que, por causa daquela natureza duplo-autoral que discutimos, ser uma obra humano-divina, a Bíblia exige uma abordagem dupla. Ela demanda um engajamento tanto da mente quanto do coração. Mente e coração. Isso. Ela foi estruturada para ser estudada rigorosamente pela mente, mas o seu propósito final é ser amada e internalizada pelo coração. O curso de teologia enfatiza que o verdadeiro definitivo intérprete das Escrituras é o próprio Espírito Santo. Portanto, a postura deve ser de profunda humildade. O objetivo não é apenas acumular dados históricos ou exibir fluência no grego e hebraico. De forma alguma, trata-se de ter uma disposição genuína de se deixar transformar. Sem a iluminação do Espírito e a dedicação contínua, o texto pode facilmente se tornar apenas mais um documento histórico árido na prateleira. E o que ilustra isso de maneira perfeita é uma anedota fantástica presente nos documentos de apoio sobre o famoso evangelista D.L. Moody. Essa história é maravilhosa. A história relata que Moody foi abordado na rua por alguém que, talvez querendo testar seu conhecimento teológico de forma arrogante, perguntou a ele quem era a tal da graça. A pessoa questionou: "O senhor sabe alguma coisa a respeito da graça de quem se trata?" E a resposta dele foi imediata. Imediata. Ele não precisou pedir licença, correr para uma biblioteca ou consultar um comentário teológico complexo. Ele respondeu na mesma hora: "Não se trata de uma pessoa. É a graça de Deus que traz salvação." E ali no meio da rua, ele começou a extrair uma riqueza impressionante de detalhes bíblicos encadeados sobre a graça de Deus. Aquele conhecimento não estava apenas anotado num caderno de estudos. Estava entranhado nele. E essa história prova o valor prático de não apenas dissecar o texto com métodos acadêmicos, mas de ter a palavra viva e internalizada. A resposta estava pronta na ponta da língua, porque primeiro ela teve espaço para criar raízes profundas no coração. E essa internalização que a história do Moody ilustra é o grande clímax da nossa análise sobre a bibliologia. Se a gente conectar todos os pontos desse quadro que desenhamos até aqui, percebemos que o esforço para entender a origem do papiro, a autoria diversificada, a matemática dos capítulos e o milagre da unidade temática não tem como objetivo final apenas satisfazer uma curiosidade intelectual. O grande propósito é fornecer uma base sólida e inabalável de confiança na mensagem.
Quando fica claro que a Bíblia resistiu à erosão do tempo e manteve sua mensagem central intacta, o resultado natural é uma reverência que altera a forma da leitura. A postura de quem lê passa a ser a de um aprendiz atento. Buscando ativamente iluminação e sentido para a própria vida. Chegando ao fim da nossa jornada de hoje, é impressionante recapitular o valor de tudo que foi colocado na mesa. Nós vimos com clareza que a bibliologia está longe de ser apenas uma arqueologia literária empoeirada. Ela é a chave para decodificar um verdadeiro milagre logístico. Um projeto colossal. O nosso estudo viajou através de números incríveis. Cerca de 40 autores, espalhados por 16 séculos, 3 continentes diferentes, compilando 66 livros. Tudo isso culminando numa narrativa harmoniosa que aponta sem hesitação para Jesus Cristo. E talvez a parte mais bonita dessa engenharia seja notar como o processo preservou a essência humana. As falhas, os estilos de cada escritor foram mantidos, enquanto cada palavra carregava o sopro divino. É uma obra-prima tecida nos bastidores da história. E para amarrar tudo isso, deixa uma reflexão final que constrói sobre essa grandeza logística que acabamos de explorar. Por favor. Considerando que essa vasta coleção de textos não foi escrita de uma vez só, mas foi tecida organicamente através das eras de maneiras que parecem estatisticamente improváveis, até que ponto a leitura fragmentada que se faz hoje pode estar cegando as pessoas para a incrível tapeçaria maior? Se existe realmente uma mente infinita orquestrando os bastidores, o que aconteceria com a compreensão do texto se a leitura passasse a procurar ativamente pelo eco da grande narrativa de redenção? Se cada pedaço do mosaico revela a mesma face, como isso deveria mudar a forma de ler as partes aparentemente esquecidas ou complicadas do texto? Que pergunta fantástica para encerrar o nosso estudo. Fica o convite para todos os nossos ouvintes. A ideia é não olhar apenas para as peças isoladas do quebra-cabeça, mas tentar sempre enxergar a maravilhosa imagem que elas formam juntas. Foi um prazer gigantesco compartilhar os bastidores dessa obra com quem nos ouve hoje. Continuem questionando, continuem lendo com paixão e não parem de buscar essas fontes profundas que transformam a mente e o coração. Um grande abraço a todos e até a nossa próxima análise detalhada.